vender a ideia para o ano inteiro. Você trabalhar no ano inteiro, de você entender as coisas para o ano inteiro. Acho até que o Flamengo vai viver uma situação de exceção, que é o jogo contra o Real Madrid. Porque pega aí, vai, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores e Copa do Brasil e tudo mais. Quantos times são, de elencos, são muito superiores ao Flamengo? Nenhum. Salve, salve, nação! Nação, vamos embora aí com mais um vídeo, né, sobre o nosso Flamengo. O que a imprensa, em geral, está falando sobre o nosso Flamengo após golear a Portuguesa por 4-1. O time titular jogou e deu show no Maracanã. A torcida também deu show fora de campo, com mais de 50 mil presentes no Maracanã. E ainda tinha uma dificuldade a mais, né? No Rio de Janeiro, domingo, estava fazendo 40 graus com sensação térmica de 50 em algumas regiões do Rio de Janeiro. Então, é aquilo. O Flamengo deu show em campo e a torcida deu show fora de campo. E é só isso, né? Então, o Flamengo é notícia em todo lugar no Brasil hoje, né? Hoje e sempre. É isso aí, nação. Tamo junto. Vambora que Regina é o trecho que eu separei pra vocês. Tamo junto. Créditos à ESPN Brasil e ao canal Jogo Aberto. Link na descrição com créditos. Vambora para o vídeo. Já projetaram um pouquinho do que vem pela frente pro rubro-negro. Para isso, a gente chama o Pedro Henrique Torre para contar sobre essa vitória e esse reencontro, então, com o Maracanã. Pedro vai aparecer com tudo aqui pra gente, porque o Flamengo começa um calorzaço no Rio de Janeiro, uma loucura no Rio. Expectativa para ver o Vitor Pereira agora à beira do gramado, também para ver as peças Gerson ali se encaixando. Vamos lá, Pedro Henrique Torre, tudo bem? Bom dia para você. Tudo bem, Mari? Bom dia para você, bom dia aí, Eugênio, Marra, amigos desse Sport Center. Um calorzaço no Rio de Janeiro, como você mesmo falou aí, não parou ontem não, segue hoje, tá bem animado por aqui, a chapa tá quente e o Flamengo começou quente nesse ano de 2023. A gente diz começou porque teve aquele jogo contra a Portuguesa ali, contra o Audax, na verdade, perdão, na quinta-feira, mas o que vale mesmo para a torcida e todo mundo foi esse jogo de ontem, né? No Maracanã contra a Portuguesa, uma bela estreia do Vitor Pereira, reestreia do Gerson, 4-1, Flamengo que jogou bem, fez uma boa estreia, talvez a intensidade não da maneira que o Vitor Pereira gostaria, o calor atrapalha bastante nesse sentido, estava realmente muito quente mesmo no Maracanã, embora o jogo tenha começado apenas às 18 horas, mas um Maracanã muito cheio, 51 mil pessoas presentes no Maracanã, fizeram uma festa bonita mesmo. Teve até aquela questão que o Zico tinha pedido a música e tudo mais para não cantar mais, adaptaram, falaram do Gabigol artilheiro, Adriano Imperador. Pedro funcionando bem novamente nessa temporada com a camisa 9, o Gabigol com a camisa 10, agora o Santos é o 1, o Gerson é o 20, algumas coisas modificadas em 2023, o time se acertando ali, tentando encontrar uma cara um pouquinho diferente em relação ao Dorival, mas funcionando e ganhando ritmo para a próxima temporada. E até depois da partida, Vitor Pereira e o Thiago Maia falaram um pouquinho sobre, enfim, como foi essa estreia de verdade, estreia oficial do Flamengo, grupo principal na temporada 2023, e a gente ouve agora. Ter mais paciência para acelerar o jogo, ter mais paciência para encontrar os espaços, não forçar espaços que estão fechados, mas esse é um crescimento que a equipa vai ter. Acelerar no momento certo, acelerar o jogo no momento certo, e depois ter a nossa pressão mais organizada, mais coordenada, não é? Houve momentos hoje em que partimos. É claro que quando o jogo parte também nos tornamos perigosos, porque os jogadores da frente são jogadores que conseguem decidir um jogo a qualquer momento. Portanto, mas vamos evoluir nesse sentido, temos que evoluir. Acho que é a intensidade. Eu acho que poucas vezes o time do adversário ficou com a bola e quando perdia a gente já tentava pressionar. Lógico que não vai dar os 90 minutos, mas o que a gente conseguiu fazer ali, perca da bola, já recupera rápido, é o que a gente tem feito nos treinamentos, é o que ele tem pedido muito e a gente sofreu um pouco isso também quando ele jogava no Corinthians. Agora está do nosso lado e fica mais fácil. Tá então, né? Vitor Pereira e Thiago Maia falando sobre essa estreia do Flamengo no Maracanã, muito falando, como eu disse, intensidade
e o Vitor Pereira falando sobre a perda da bola, que o Flamengo, enfim, teve alguns probleminhas ali, segundo ele, na visão dele, na verdade. Flamengo que, em relação ao time de Copas do ano passado, pequenas mudanças ali, né? O Varela na lateral direita, o Rodinei foi embora. Não teve o Léo Pereira ontem porque ele teve dores no adutor da coxa esquerda. Não é uma lesão, mas foi constatado algumas dores e ele teve que ficar fora dessa partida, está fazendo um tratamento. E o Felipe Luiz ainda em recondicionamento físico por conta daquela lesão que ele teve no ano passado na final da Libertadores. Entrou Ayrton Lucas e o João Gomes, que é agora desfalque definitivo, negociado com o futebol inglês, entrou o Gerson. Então são essas modificações, por enquanto, nesse novo Flamengo do Vitor Pereira. Mari. E, Eugênio, o Pedro falou pra gente sobre, né, essa atenção que o próprio Vitor Pereira pedia. Olha aí, pra gente dar uma olhada. Os jogos do Vitor Pereira com 4 ou mais gols marcados. No Corinthians, 35 jogos foram 3 apenas. E agora no Flamengo, no primeiro, ele consegue essa vitória maior, aí, mais larga com o rubro-negro. Mas o Pedro trazia, né, sobre essa palavra do Vitor Pereira de ajustes, de pressão, de na saída de bola. Sabendo do tamanho dos compromissos do Flamengo, isso aí tem que ser visto já uma mudança em 2, 3 jogos? Ou calma, dá tempo, no jogo grande a coisa vai acontecer? Como que tem que ser a avaliação? Maria, a natureza não dá saltos. Não adianta você querer exigir que uma coisa aconteça antes do tempo que é necessário para que ela seja trabalhada, amadurecida. O futebol é assim. Não adianta assim, porque o Flamengo tem um jogo no dia 28 contra o Palmeiras e depois viaja para o Mundial de Clubes, dá um estalo e o time tem que estar jogando agora no mais alto nível. Não tem como. O time vem de férias. E, aliás, foram férias longas. O que, por certo aspecto, você pode entender até como algo que ajuda porque teve uma pré-temporada. O Flamengo teve algo raro no futebol brasileiro, que foi uma pré-temporada. Mas qualquer pré-temporada, ela exige da equipe algumas partidas até que se atinja um nível máximo de desempenho. Para qualquer time, não é para o Flamengo. Isso a gente está falando do Flamengo aqui, mas a gente vai falar ao longo do programa de vários times. E isso precisa ser, antes de mais, a gente não vai precisar repetir isso para Corinthians, para São Paulo, para Palmeiras, para qualquer outro que a gente vai falar depois. Isso é o óbvio, mas é importante ser pontuado. O Flamengo tem pouco tempo para atingir um nível de competição maior. Para o jogo contra o Palmeiras, ok, porque o Palmeiras está no mesmo barco que o Flamengo, também é início de temporada. Então o Palmeiras vai chegar com um nível de desenvolvimento físico, tático, técnico, semelhante ao Flamengo, com a vantagem do Palmeiras, que é uma sequência de trabalho, e o Flamengo é um início de trabalho de um novo técnico. Pensando em Mundial de Clubes, aí já é diferente, porque os adversários que o Flamengo vai enfrentar estão em ritmo de competição, estão em meio de temporada. Não estou pensando só no Real Madrid, não. Estou pensando ou no Idade ou no Al Hilal, que um deles vai ser o adversário do Flamengo na semifinal. Essa é uma desvantagem do Flamengo, que não está nesse ritmo de competição. Vai ter, de fato, apenas o jogo do Palmeiras para entrar nesse ritmo, o que é pouco. Então é um ponto que isso aí não é culpa do Flamengo, não tem como resolver. Tem que tentar trabalhar o melhor possível nesses períodos. E os jogos do Carioca não vão servir de base para você testar. Porque não adianta, o nível técnico é muito inferior. Então, atropelou a Portuguesa. Ok, fez o que tinha que fazer. Os próximos jogos deve atropelar também. Mas isso vai significar que o Flamengo chegará jogando o seu melhor futebol para o jogo com o Palmeiras ou para o Mundial? Não, ainda não. O melhor futebol do Flamengo a gente vai ver lá na frente. E assim, o Vitor Pereira, a gente começa a projetar, né? O que o Vitor Pereira vai acrescentar nesse time que fez o Flamengo escolhê-lo, ao invés de manter o trabalho com o Dorival. E ele fala muito sobre essa questão do perde e pressiona, né? De sair em mais velocidade, perdeu a bola, recuperar rápido. Isso é uma questão para o Flamengo? Achei muito boa a resposta do Thiago Maia. Quando ele fala, o Corinthians nos incomodou na temporada passada por causa da intensidade, por causa da ideia de perdeu a bola, precisa retomar rapidamente. Em relação ao Vitor Pereira, ele vai gerar debates acalorados e apaixonados, porque são duas torcidas imensas e apaixonadas no Brasil. Uma vai falar mal, a outra vai querer ver o lado positivo. Não é que vai se derreter também com o primeiro 4-1. Calma, né? As coisas vão ser melhoradas. Mas eu sempre repito que ninguém está condenado a ser o que foi antes ou o que é visto pelos outros eternamente. O Vitor Pereira está iniciando um trabalho no Flamengo. Sim. O primeiro retrato é um retrato que eu nem me incomodo com o placar ou me alegra com o placar, não é isso.
primeiro retrato é, uma formação ali com os dois atacantes, com o Gabigol e com o Pedro, o Gabigol saindo um pouco mais, o Gerson voltando, jogando e não errando nenhum passe na partida, né, no jogo todo. Para mim, o primeiro retrato é apenas um primeiro retrato. É início de trabalho. E em relação ao que ele pode oferecer ao Flamengo, desde que ele chegou no Corinthians, na temporada passada, ele não goleou no Corinthians. Aí ele não foi oferecido uma pré-temporada no Corinthians. Eu acho que fazer a análise sem lembrar disso, chega lá e ganha os jogos. A vida dele no Corinthians foi assim. No Flamengo é oferecido um trabalho que ele descansou com jogadores, ajuda a escolher elenco, trabalha no dia a dia, é diferente. E acho que ele pode oferecer o que ele pedia no Corinthians. A luta incessante para retomar a posse da bola. Tanto que, lembra, quando ele falava, a média de idade é mais elevada, eu não sei se consigo fazer isso por muito tempo. Sem que muita gente percebesse, a média de idade do Corinthians foi caindo. Porque ele foi mudando, ele foi encontrando algumas soluções. Até a questão de Yuri Alberto e Roger Guedes, né? Isso. Posicionamento. E o Roger Guedes passou a aceitar jogar mais pelo lado do campo. Lembra que tinha esse problema? Ele é bom treinador. E a ele agora está sendo dado o dia a dia, a oportunidade de conviver com os jogadores diariamente. Ô Pedro, o tom do Vitor Pereira foi de muita paciência na coletiva, né? Tanto de elogiar, assim, de não querer ter as respostas neste momento, ou querer, né, fazer uma grandíssima análise no sentido de amanhã já tem que melhorar, uma bronca, enfim. Foi muito de curtir esse momento, essa estreia, falou de torcida, falou do que ele quer pro time, falou com uma certa parcimônia ali na análise dele. Foi mais nesse tom mesmo, o Vitor Pereira chegando, né? Aquele tom de quem está chegando ainda, tentando entender o ambiente, elogiou bastante a torcida, enfim, tá observando o ambiente. Só uma hora assim que ele até falou com um colega, bom, isso é uma opinião sua, eu vou comentar em cima da opinião. Aí já deu para ver como é o estilo Vitor Pereira também. Então, ele vai entendendo o ambiente, a gente também que vai trabalhando no dia a dia vai entendendo como é o Vitor Pereira, ele vai observando e é aquele estilo que, assim, ele vai entregando o que ele promete, porque até disse, eu não vou sair pintando todas as paredes da casa, vou pintando pouco a pouco. Então, ele está pintando ao pouquinho as suas paredes, é claro que ele não ia derrubar tudo, como fez o Paulo Souza na última temporada, até porque o Paulo Souza vinha de uma casa meio derrubada também, então ele tinha que levantar talvez as paredes para fazer depois as pinturas. Então era outro tipo de proposta de trabalho. O Vitor Pereira já veio de uma casa bem pintadinha, bem inteirinha, bem bonita até, que foi campeã na última temporada. Então são trabalhos diferentes e ele vai fazendo algumas mudanças especiais ali, bem sutis até, para tentar montar esse time e chegar de maneira competitiva nessas 3 competições, né? A gente fala de 2, mas tem a Recopa Sul-Americana também, a gente quase esquece essa Recopa, porque vai acontecer também, são 3 taças que ele tem já num período aí de um mês e meio. Agora, usando essa analogia que o Pedro traz, né, falando até das paredes, beleza, a casa do Flamengo está bem pintada e tal, mas você mudou para lá, você quer ainda dar um upgrade, botar uma parede com aqueles sensação que é um tijolo, o outro que tem um relevo, que tem... Qual parede o Vitor Pereira tem que pintar primeiro? Tem alguma coisa que ele tem que botar um foco? Não, tem que ser da sala de estar, porque eu preciso receber gente, não vai ter que ser a defesa que está meio bagunçada, é o ataque, a aproximação, não sei. Eu acho que o Flamengo, vamos lá, comparando com o Flamengo do Dorival Júnior ano passado, que chegou a jogar um futebol muito interessante durante um período da temporada e caiu na reta final, na minha cabeça, na minha opinião, maneira de entender, muito por questões assim. Até que o time não aguentava mais fazer isso. Porque havia um desgaste físico. E isso é normal que aconteça mais para a reta final de temporada. E o Flamengo baixou produtividade, inclusive contra o Corinthians, porque ele, Flamengo, não aguentou mais fazer isso naquele momento. Ele estava em 3 competições paralelas, se dividindo, e é natural que aconteça dessa forma. Ainda assim, conquistou 2 títulos. Então, assim, falar é bonito. Essa é uma questão. A questão é colocar em prática isso. Além disso, o que a gente percebe, olhando para o jogo de ontem, é um primeiro retrato. O Pedro falou, e eu no início estava falando aqui, sobre as novidades no time. O Varela é uma novidade natural, porque saiu o Rodinei.
tem uma diferença. O Rodinei é um lateral mais agressivo do que o Varela. A tendência é que o Varela... Vários técnicos que só tinham que fazer o simples, isso nunca rolou. Então tem que existir uma mudança e uma adaptação, mas essa adaptação ele tem peças ali que entregam situações diferentes para o Vitor Pereira. E acho que, de novo, né, com o grande benefício de não ter que dar resultado imediatamente. Você vai se lembrar quando o Vitor Pereira chegou... Supercopa. Não, mas a situação dele no Corinthians era... Ah, não, claro. Era para rodada agora. E sim, já tem que ganhar agora, que senão não classifica. Senão, calma. Ele não conseguia conhecer os jogadores no início. Agora não. Agora ele passa um tempo em treinamento, conversando, vendendo ideia, se apresentando. Eu acho isso primordial para o trabalho. Ainda que o Flamengo mesmo venha a me contradizer, né? Porque o Dorival não precisou disso. O Flamengo levou um tempo até enganar. Até perdeu alguns jogos no início. Mas, Eugênio, é muito diferente de você vender a ideia para o ano inteiro. Você trabalhar no ano inteiro, de você entender as coisas para o ano inteiro. Acho até que o Flamengo vai viver uma situação de exceção, que é o jogo contra o Real Madrid. Porque pega aí, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores e Copa do Brasil e tudo mais. Quantos times de elencos são muito superiores ao Flamengo? Nenhum. O Real Madrid é muito superior. E tanto que ele é o Real Madrid. Agora, não tem jogado tão bem, né? Esse é um ponto para avaliação daqui a algum tempo. Isso será assunto. Mas o Real Madrid vai forçar coisas no Flamengo que o Flamengo não está acostumado. O próprio Vitor força desse jeito. O próprio Vitor Pereira falou sobre isso na coletiva, né, Pedro? Sobre, às vezes, baixar blocos, entender quando precisa dar uma equilibrada, né? Então, é isso aí, nação. Mais um React aí, né? Vai deixando seu like e sua inscrição para ajudar o canal. Deixa o Calvarinho do Flamengo comemorando a sua inscrição, o seu like aí. Tamo junto. Outra coisa, teve uma pergunta ali, né? Aqui no React ali, no final do React. Tava dizendo, Flamengo é o time a ser batido? E se a gente for parar para pensar, só tem dois times no Brasil que está acima de todos os seus rivais, né? Que é Flamengo e Palmeiras. Há bastante tempo, mais ou menos 4, 5 anos, né? E aquilo, o Flamengo, na minha opinião, é o time a ser batido, entendeu? Não só porque o Flamengo tem um elenco que joga pra caramba, jogadores muito bom tecnicamente e que pode decidir também, né? Tem o melhor elenco da América do Sul. E ainda o Flamengo se reforçou mais ainda. Perdeu o João Gomes, que é titular, mas antes de perder o João Gomes chegou o Gerson. Diferentemente do Palmeiras, perdeu o Scarpa, perdeu o Danilo, 2 jogadores titulares, excelente no Palmeiras, e não teve reposição. Até agora não chegou ninguém para substituir. E o Flamengo perdeu um e chegou outro. Não, antes de perder chegou. Mas o Flamengo já estava pensando nisso. Então é aquilo, o Flamengo hoje em dia é o time a ser batido. Tem um time, repete a base do ano passado, né, ou de alguns anos anteriores, e ainda tem o técnico novo, com um estilo de jogo totalmente diferente, né, do Dorival. E tem muito a acrescentar nesse Flamengo ainda, né. A gente pode, em até algumas partidas, relembrar até o JJ, né, aqui no Flamengo em 2019, né. O Flamengo, eu tenho certeza, quase 100% de certeza a gente não tem, né. Mas a minha expectativa, quer dizer, com esse Flamengo em 2023 é muito grande e em algumas partidas vai lembrar muito o Flamengo de 2019 do JJ, né? Aí a gente tem que esperar o final do ano, né, de 2023 para ver se esse time de 2023 chegou no patamar do Flamengo de 2019 ou não, né? Ou ultrapassou também, a gente não sabe, né? Mas se ganhar o Mundial, aí, Mundial, Brasileirão, Libertadores, aí passa. Tamo junto, nação, é nóis aí e deixa o like. Valeu! Deixa o like.